Bem, bom, boa noite a todos. Hoje eu queria discorrer sobre a discussão de Dennis Noble contra Richard Dawkins. Ambos são acadêmicos da Universidade de Oxford. Dennis Noble trabalhava com fisiologia do coração, ganhou vários prêmios internacionais. O Richard Dawkins, a maioria das pessoas conhece, é um ateu, é o autor do Gênio Egoísta, Deus no Delírio, etc. Então, o Dawkins é mais conhecido pela popularização do ateísmo do que propriamente as suas escritas sobre evolução, apesar dele ser um evolutionary biologist por formação, né? Ele é um zoólogo. Eu estudei na Universidade de Oxford, eu nunca conversei com os dois, eu nunca cheguei a ver o Dennis Noble, eu cheguei a ver o Richard Dawkins uma vez, ele foi em um daqueles happy hours do meu departamento, mas eu não cheguei a interagir com o Dawkins. Então, ambos são ateus, mas o Dennis Noble, pelos últimos anos, tem criticado a síntese moderna da evolução, né? O neodarwinismo, chame como quiser, tá? Eu li um dos livros do Dennis Noble, acho que chama The Music of Life, e é bastante frustrante. É um livro muito melhor do que qualquer livro que o Dawkins escreveu, mas frustra o fato de que o Noble está quase chegando na verdade, mas ele, por não ser teísta e também por não abraçar uma filosofia aristotélica, ele está quase chegando na forma substancial. Em um dado momento, aí ele desanda algumas linhas depois e abraça materialismo de novo, ainda que ele esteja tentando rejeitar aspectos do materialismo, no aspecto reducionista do materialismo, por assim dizer. Então, é engraçado. Então, pelo livro, ele diz que o que ele percebe, mais ou menos, é que as coisas, né, o corpo não pode ser reduzível às suas partes, ou os genes, no caso. Inclusive, chegou a parte que eu estou pensando especificamente, ele começa a comparar o organismo, né, o que está acontecendo dentro do organismo, como uma sinfonia. Então, você tem os genes e as outras partes funcionando como os músicos, mas tem um certo condutor que indica o que cada célula, o que cada gene deve fazer a qualquer momento, né? Então ele está chegando muito próximo dessa ideia de forma substancial, que existe um princípio organizador, né, que informa a matéria e guia essa matéria para um certo fim. Né? Então, se ele tivesse estudado um pouco mais de Aristóteles, se ele não tivesse o preconceito ateu materialista dele, ele, quem sabe, né, não ficaria que nem um Anthony Flew e se converteria a alguma coisa, né? Algum certo tipo de teísmo ou deísmo que seja. Mas, infelizmente, não é o caso do Noble. Tá? Então, ambos são ateus, ambos são, de certa forma, materialistas, mas um é mais reducionista do que o outro. Tá? Então, um está pedindo, Noble, que a teoria da evolução ela abandone esse, o que a gente fala de... ela parece ser gene-centric, né? Que ela não foque excessivamente nos genes, ok? Então, eu conheço o trabalho de ambos, mas, como eu disse, eu não assisti essa discussão especificamente. Então, já está aí de background, para quem não sabia quem era o Noble. O Dawkins é uma visão antiquada, neodarwinista, que ele não deve ter dado um update pelos últimos 25 anos. Porque, como eu falei, ele está mais interessado em promulgar o ateísmo do que entender biologia propriamente falando, tá? Não que ele não tenha sido um bom zoólogo na época dele, mas ele trocou de carreira, por assim dizer, há muito tempo, ok? Então, vamos assistir os dois conversando. Agora veja que, o último comentário meu, né, apesar de eu achar os dois estarem errados e os dois terem visões bem diferentes sobre evolução, veja
a qualidade, né, da conversa comparado com o que a gente vê nos debates acadêmicos ou de internet aí no Brasil, né? Falta isso, às vezes, para o brasileiro ter um pouco mais de decoro, tá? Não que todos estrangeiros tenham essa postura, né? Mas enfim, vamos lá. I think what organisms are doing is partly through their social choices, effectively choosing which genes they will allow to survive. That's what Waddington is doing too. Social selection, yes. How? I mean... well, who you mate with, for example. Why do we marry anybody? Isn't that why we do it? This is perfectly Darwinian, what you're talking about. Yes, absolutely. Okay, I think this is... Oh, eu acho que isso é a I think introdução, what we need... Now, I think what we need to do here is to get another element into this, because I think what you're really worried about is how can it be that the body can actually change the genome? And that's the big question. Now, the reason we know that it can is that we know it controls it. That's the first step. So let's see first of all how that can be done. I've two very important colleagues have done the work I'm going to describe, so I'm going to credit them. Dick Chen worked with me as a graduate student way back in the 1960s and is now working at the University of New York and has done part of the experiments I'm going to describe, and Anand Parekh, who is a physiologist in the same department as me in Oxford. And what they've done is absolutely beautiful. They've asked the question, you see, it's the relevant question that I think Richard is asking. How can it be that the surface of the body or of a cell, it might be that it's a unicellular organism, then it would be the surface of the organism. How can it know, how can its nucleus know that there is a need to change? And we now know how that can be done. What they've shown is best described by imagining, first of all, that a single nucleotide is about the size of my fist. And it's situated in the nucleus. So let's put that in the center of the cell. If we did that, on that scale, the surface membrane of that cell would be way up in Scotland. How on earth can it be that a signal through a receptor on the surface can influence the nucleus? And we now know how that can be done. What they both found, doing different experiments in different cells, was that calcium coming through protein channels in that surface membrane, using the same metaphor way up there in Scotland, creates a calcium concentration in a small subspace underneath the membrane, and that high calcium triggers a chemical reaction that produces a messenger. And that messenger gets attached to some extremely important proteins in the cell. Those proteins are called tubulins, and the name suggests what they do. They form tubes. Literally, there are tube trains in cells. And I'm not joking, because what happens is those tubulins run all the way through from one edge of the cell to another. They have little motors on them, little molecular motors, and they can attach a messenger molecule to the motor. And what then happens is phenomenal. They literally walk along the tubulin. It takes just a few seconds to go from that surface, imagine on this scale, way up there in Scotland, to the nucleus. What does it do? In those experiments, it changes the gene expression levels in the relevant genes that matter for that particular function. Now, the only thing that's missing here, and I'm sure Richard will pick this up very quickly, so I'll say it myself, is that those are very recent experiments done 2016 and more recently 2018, I think it was. Anyway, the important point is that we don't yet know how that induces genome change, and I really mean actual change in DNA. And yet we know also that those processes must be able to do that, because we can show that. Let's take a tumor developing your...
Talvez eu tenha cortado uma parte importante aqui, mas eu acho que eu meio que já peguei o que está acontecendo. Então ele está falando de signaling, cellular signaling, né? Sinalização celular. E, inclusive, eu não sei se eu consigo achar um vídeo dessa tubulina e essa máquina molecular que ele está descrevendo, mas eu sempre fico... É extraordinário como que um ateu consegue olhar para essas estruturas que têm uma eficiência. Eles mesmos chamam isso de máquinas moleculares, né? E essas máquinas moleculares têm uma eficiência, ordens de magnitude acima de qualquer coisa que a gente consiga fazer. Você não conseguiria fazer um nanorobô dessa forma, que agisse desse jeito. Eles não fazem a menor ideia de como isso se deu num processo ao acaso com seleção natural. Mas eles têm fé de que essas organelas evoluíram de alguma forma, entendeu? Porque tem osso de baleia que parece com osso de vaca, tá? Então explicar o porquê que sei lá, o osso do tornozelo de um artiodáctilo parece com o osso do tornozelo de um paquicetus, você está muito longe de explicar como uma tubulina é formada a nível de biologia ali, de bioquímica, biologia molecular. Tá? Então você tem isso daí. Que consegue atravessar a célula, como ele mesmo disse, né? Uma distância relativa que seria equivalente aí da Escócia até Oxford, né? Então, já começa aí a questão. Não é o ponto da discussão deles, obviamente, como essas coisas se deram, tá? Então, o ponto é que você sabe que todas as células têm uma sequência de DNA igual, né, umas às outras. Então, por que uma célula é uma célula cardíaca, a outra é uma célula neurológica? Como que se dão essas diferentes expressões gênicas ao longo da vida do indivíduo, ao longo de um dia, né? Então, por que o seu corpo reage de certa forma quando o ambiente fica mais frio, tá? Então, uma das formas é com com o cálcio que ele falou ali, dependendo da concentração de cálcio, você tem uma rede de sinalização que ativa certas proteínas, e aí é como se estivesse sendo o núcleo da célula estivesse sendo informado da situação externa à célula, e aí os genes específicos que têm que ser ativados são ativados. Então, você tem uma causalidade que a gente chama de top-down, né? Não é uma causalidade do gene para cima. Os genes estão respondendo a uma causa superior, tá? Então, como que os genes poderiam ser a causa da sua própria ativação, sendo que o estímulo é externo, tá? Eu imagino que, quando ele está falando ali de edição de genoma, eu não sei se eu cortei o começo ou se isso é só um pedaço da discussão que eles tiveram. Eu imagino que ele esteja sugerindo que a evolução ela procede dessa forma, com uma auto-engenharia. Outra pessoa que defende essa ideia, né, de self-engineering é o James Shapiro. Então, eu acredito que ele esteja dizendo, uma vez que o corpo consegue sinalizar quais são os genes que devem ser ativados, e, né, quando e como, então, em princípio, essas mesmas causas superiores aí do corpo poderiam também alterar o genoma. Então, você teria uma evolução, de certa forma, top-down, né? Não os genes variando aleatoriamente, mas uma resposta o organismo respondendo diretamente ao ambiente e evoluindo, de certa forma, quase que teleológica, né? Se adaptando ao meio, ok? É o que eu imagino que ele esteja querendo defender. Mas isso baseado em, sei lá, 4 minutos ali da fala dele, tá? Your body. And it's a bad situation. You're beginning to get metastasis. So the doctors get out the radiotherapy and the chemotherapy, they attack it and try to destroy it. What happens?
the tumour cells themselves tell the genome to increase the mutation rate. How can they do that? Precisely by the kinds of mechanisms I've just described, because the mutation rate is under the control of what is happening in the body as a whole. What then happens is phenomenal. It happens in your immune system all the time. It happens in bacteria all the time because they change their genomes in response to antibiotics. And what they do is very simple. You remember that difference between 1 in 10 to the 4 and 1 in 10 to the 10? That depends, as I said, on the cell having these repair mechanisms, the proofreading mechanisms. But you see, they can be downregulated. That process can be downregulated. And what that does is to produce literally millions of new DNA sequences. That can then be selected. Now, the selection, and I agree there is a kind of natural selection here within the organism. Now the question is very simple. Do those new sequences get to the germline? You bet they do. And that, I'm afraid, is where I think the big hole in the theory lies. Because once you can do that, you can get what, for example, Zhang and his colleagues have shown in a paper published in 2018. I can send all these references to anybody who sends me an email. So if you're worried about whether I'm telling the truth, just send an email and I will send you the reference. What they showed was that a small non-coding RNA, that's a little bit of technology, but a new sequence generated by the organism can pass to the germline cells, which become eventually, of course, the eggs and the sperm. And what that will do is then tell the next generation to inherit the metabolic characteristics that were conveyed by that. I'm sorry to say this because I know this is a dirty word amongst most evolutionary biologists, but Lamarck is back. Primeiro, eu voltei lá no início para ver se eu havia pulado o que o Dennis Noble estava falando, mas parece que não. Esse é simplesmente um pedaço da conversa que eles tiveram, então as coisas estão meio faltando contexto, tá? Então o Dennis Noble mencionou duas coisas ali naquele último fragmento que a gente estava assistindo. Uma, que me parece, eu estou imaginando, que seja a capacidade de bactérias, por exemplo, acionarem, alterarem o sistema de reparo de forma a permitirem mais mutações, uma vez que elas são raras na presença, por exemplo, de um antibiótico, tá? Até onde eu sei, essa estratégia da bactéria, ela não é uma estratégia em que as mutações são feitas de forma coordenada para responder especificamente ao fator estressante, tá? O que se dá simplesmente é uma reação de SOS. Se tem, por exemplo, um estressante que vai te matar e as bactérias elas se reproduzem em grande quantidade, então se você desligar o sistema de reparo e permitir que mais mutações ocorram, então a esperança aqui é que alguma mutação será o que a gente chama de mutação benéfica, né? Como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, o que eles chamam de mutação benéfica, na maioria dos casos, ou todos os casos eu diria, se trata de uma quebra de um gene ou na alteração de uma expressão de um gene, não a formação de um gene novo, tá? Daí ele muda para um outro aspecto, que é a questão da herança epigenética, que entra em contradição com a visão neodarwinista. Tá? Porque a visão do Dawkins e da síntese moderna, a evolução que você aprende na escola e na universidade, é que a única herança, a única unidade de herança que existe, ou relevante, é o gene. Tá? Então é por isso que o neodarwinismo fica tão focado no aspecto da genética. Porque as outras mudanças, elas não afetariam o esperma e o óvulo e, portanto, não seriam herdáveis, então não seria possível de serem selecionadas, tá? Então, é aquela velha historinha que você aprende na escola de lamarquismo versus darwinismo, né? Então, você ir para academia e ficar bombadão, essas alterações aí no seu corpo, elas não vão ser passadas para a próxima geração,
porque elas não são genéticas. Então, esse tipo de alteração não vale, tá? Então, por décadas e décadas e décadas, nós temos escutado isso dos evolucionistas, que só genética que importa, é a única herança possível, Lamarck era um imbecil e assim por diante. E o que o Noble está dizendo é que não, tá? Ele citou um estudo, mas isso já está basicamente mainstream na academia, de que existem fatores paternais, fatores maternais, e que os pais podem passar informações não genéticas para a prole. Ele deu exemplo ali de algum RNA, tá? Que vai passar ali no esperma, o que é que seja. Mas existem outras formas de você, não precisa necessariamente passar o RNA, você pode passar padrões de metilação, né, que são basicamente bandeirinhas ali no DNA que informam a célula quais genes devem ou não devem ser ligados. O ponto é que os pais são capazes de transferir informação não genética, tá, que afetará a expressão genética na prole. Tá? Então, por exemplo, pense um organismo que está constantemente sendo exposto a calor extremo. Tá? Então, quando você tem muito calor, por exemplo, quando você tem uma febre, um dos grandes problemas é a desnaturação de proteína. A proteína ela perde a conformação, perde a função, isso pode levar a problemas sérios. Tá? Então, você tem proteínas, incluindo a heat shock protein, que ajudam por exemplo, a resolver os problemas de desnaturação. Então, imagina que você tem uma planta ou um peixe que é criado em um ambiente extremamente quente, tá? Então, ele poderia, por exemplo, passar para a prole uma informação meio que já preemptively, não sei se essa palavra existe em português, preemptivamente, enfim, já comunicando que o ambiente está quente. Então, por exemplo, já que heat shock protein é importante para resolver desnaturação de proteína, etc. Então, no esperma ou no óvulo, poderiam os genes responsáveis envolvidos com a heat shock protein poderiam já estar marcados para que eles já sejam super expressos no filhote. Tá? Então, você tem aí uma herança, de acordo com eles, evolutiva, né, adaptativa, que não é genética. Tá? E o neodarwinismo não é capaz de explicar isso, ou rejeita esse tipo de herança. Então é por isso que ele termina a frase dizendo sorry, né? Me desculpe, Lamarck está de volta. Tá? Então, se tivesse alguma forma de você passar para os seus filhos aí a informação das suas células musculares, por exemplo, os seus filhos teriam, sei lá, uma probabilidade maior de super desenvolverem células musculares, sei lá, e ficarem bombados, ok? Então esse tipo de coisa pode ocorrer. All right. Technology, but a new sequence generated by the organism and what that will germline cells, which become eventually, of course, the eggs and the sperm, and what that will do is then tell the next generation to inherit the metabolic characteristics that were conveyed by that. I'm sorry to say this because I know this is a dirty word amongst most evolutionary biologists, but Lamarck is back. Very simple. Oof. All right. Right. By the way, the walking mechanism is simply beautiful. It is. You can see films of it. Yes. Of it. It's absolutely uncanny. Yeah. Absolutely uncanny. Beautiful. Fantastic. Vejam como esse pessoal, cara. Então, eles ficam deslumbrados com as máquinas moleculares. Né? Mas eles não dão glória ao Criador. Eles preferem acreditar que o acaso foi capaz de criar o que eles chamam de fantastic, uncanny. Olha isso. Mas cadê aquele papo de não, o universo é feio, tá cheio... Olha aí, quando é conveniente, né? Quando é para divulgar ciência, falar, mostrar o tanto que o evolucionista é cabulosão e entende das coisas, e biologia é lindo, aí de repente tudo é fantastic, impressive, beautiful. Aí quando é para convencer
argumentar contra o cristão, aí ele não, o universo é feio, cheio de morte, nada, é tudo fruto do acaso, nada parece organizado, tudo dá errado, tem câncer pra lá. Então eles ficam nessa dança, né? O que é conveniente. Quando é conveniente ficar deslumbrado, a natureza é maravilhosa. E vejam que é uma deturpação, né? Um paganismo. Eles transferem, Darwin faz isso claramente na Origem das Espécies, eles pegam a inteligência de Deus, jogam para a natureza, e você vê o tempo inteiro. Nossa, a evolução é maravilhosa, a evolução criou tal coisa, a evolução engenhou tal coisa. Nossa, que fantástico. Daqui a pouco estão fazendo, como os franceses fizeram durante a Revolução Francesa, com um templo para a evolução. Já fazem. As universidades, de certa forma, o são. Mas é fantástico. Fantástico. Isso já devia fazer o sujeito refletir, né? Enfim, o Vinícius Soares perguntou se eu torço pro Atlético ou pro Cruzeiro. Eu não torço pra nenhum dos dois, meu caro. Eu só assisto Fórmula 1. Detesto futebol. At one point, Dennis, I thought you were confusing gene expression, which of course is obvious. I mean, it happens all the time. No, it didn't confuse them. With germline changes. We don't. That's why I went on to explain how those changes can then be communicated to the germline. That's an extremely important distinction. Indeed, There's no dispute whatever about certain genes being turned on in some cells and others in other cells. That's what embryology is all about. However, what Dennis went on to say... Yeah, it's all about, mas o livro dele é Gene Egoísta. Tudo é o gene. Então, como que o gene explica a sua própria expressão? A causalidade vem de cima. Você não tem, quando você forma um zigoto, você não tem um pedaço flutuante ali de DNA que depois, a partir dele, a célula se forma ao redor. Não, você já parte o mínimo de uma célula, que é o organismo, que é o zigoto. Então, o DNA é uma parte do corpo. Aí ele responde, ele não é um código da vida. Ele é um database, ele é um banco de dados acessado pela célula quando é conveniente, ok? Então, a filosofia do Dawkins ela é totalmente de cabeça para baixo. Ele inverte a ordem causal. Say is that there's evidence that it actually gets into the germline, and Lamarck is back. Well, if Lamarck is back for an indefinite number of generations, I'm impressed. If it's only for a couple of generations, I'm not. But let's suppose that it is for a larger number of generations. If that's true, then I would have to revise what I say to include any change in the germline, then now becomes admitted into the charm circle of replicators. And that's fine. Well, it would, yes. I doubt it. But I know you do. But I don't want to be dogmatic about saying that the DNA in the existing germline is all there ever was. If on some other planet, and maybe on this planet, it's true that the germline can be altered, then that's fine. The broad church of the selfish gene can embrace that. As I say, I doubt it. Yes, okay. Yes, but look, Richard, I think the one thing to perhaps make clear to the audience is this is happening in everybody in this room. Because we had the pandemic that arrived with coronavirus. Now, of course, we've fortunately developed vaccines against the virus, and that's been our great saving grace. But what would have happened... Eles têm uma religião, né? Tem graça salvífica, que vem da ciência. É muito engraçado isso. Mas enfim. Só para constar, eu não acho que herança lamarquista a modos desse tipo aí que o Noble está descrevendo seria uma... A gente chama de nail in the coffin. Não seria...
não destruiria o neodarwinismo propriamente dito. Eu acho que daria para acomodar esse tipo de herança como está sendo feito, tá? O problema, neste caso específico, é que por décadas a gente escutou esse dogmatismo por trás da síntese moderna, que só o gene que importa, que Lamarck é um imbecil, que... Então você vê que quando alguém é dogmático por 150 anos, e aí de repente, quando aquele dogmatismo cai por terra, ele fala, não, mas a minha teoria vigente pode claramente acomodar esses novos dados com um pouquinho de alteração. Você já vê o problema aí. Então por que eles têm... Por que o neodarwinista tem esse hábito nojento de impor o seu modelo como sendo praticamente final? Tá? E às vezes, como tem se mostrado no caso, esse modelo precisa de revisões dramáticas. Axiomas caem, mas o neodarwinista continua achando que não. A coisa ela está praticamente intocada. O principal se mantém, a evolução continua sendo verdadeira. Então, o que é o alicerce ali? Que apesar das mudanças atrás de mudança, e a teoria mutando e mutando e mutando, o que permanece íntegro? Eu argumento que é o axioma nunca testado, né, e provado, que é a questão da ancestralidade comum universal. Tá? Então, quando as pessoas falam a evolução é verdadeiro, é fato, aí estamos discutindo os detalhes, isso não é ciência, é uma fé que existe uma ancestralidade comum universal. Aí o resto é detalhe. Agora, a ciência, ela funciona com a descrição de causas. Né? Se você não tem uma causa, um mecanismo, então como que você tem uma ciência? Você sabe que a evolução aconteceu, mas eu não sei como aconteceu. Mas então, cadê a ciência aí? Porque a ciência é explicar o como. Se você não tem um modelo funcional e o seu modelo cai por terra e você está tranquilo porque a evolução não caiu, mas se a sua ciência, que supostamente dá suporte à evolução ser um fato, né, se é uma questão empírica, então se todo o seu mecanismo explicatório ali cai, então a sua teoria deveria ruir junto. Então por que se o alicerce causal, teórico, desmorona, a evolução permanece fato inquestionável? Porque é uma religião, é um axioma que não é questionado, que é a ancestralidade comum universal. Tá? Eu não... Como eu estou no OBS, não no StreamYard, eu não tenho um plugin para fazer os comentários aparecerem na tela, tá? Talvez se eu colocar uma caixa de texto aqui, né? Mas enfim, a Rochinol pergunta... um cientista tem a obrigação de abraçar todos os aspectos de uma teoria, mesmo quando há elementos questionáveis? Os alunos mirando no chat quem querem saber. Não, mas aí a minha pergunta é essa, né? O que sobra da teoria? Se a sua teoria depende de seleção natural, mutação e gene como herança, você mostra que mutação não é capaz de fazer o que você quer que ela faça. Ela quebra genes ou altera a expressão gênica. Seleção natural não é uma causa, ela não pode guiar absolutamente nada, ela é uma consequência. O que você precisa é de algo com poder criativo, por assim dizer. A seleção natural não é. Ela é um filtro. E o seu genecentrismo também rui. O que sobra, exatamente? É isso que eu tô falando. O que sobra? É o axioma da ancestralidade comum universal. Que não é provado. O Darwin basicamente defendeu essa ideia e, em algum momento, essa hipótese virou axioma. Tá? Ato de fé. Então é isso, mas vamos lá. Happened anyway, with a lot of people dying, of course, would have been that our immune systems would have done exactly what we're describing. That is, they would have used that mechanism for hypermutating, that is, mutating extremely quickly to produce millions of new DNA sequences. And then that is used to be what then
And it gives you the immunity, the acquired immunity, obviously. Now, what Richard is questioning is, okay, maybe that can occasionally be passed to the germline. We don't know that yet, whether an immune response can be passed to the germline, and I would readily say we don't know that yet. But what is important is Richard's point about how temporary it is. Now, it's very important indeed, and I agree with Richard about the importance of temporariness or permanence, because it seems to me that what these mechanisms give is the option for the evolutionary process to, as it were, try it out. If there's an environmental change that makes it very difficult to survive, and all organisms are under stress, and they alter their genomes and pass some of that even temporarily on to the next generations, what the next generations can do is to find out whether they do experience that change in environment or not. If they don't, then it's great that it's temporary. You don't have to alter the main genome. If it is more or less permanent and goes on for many generations, then how can it get assimilated in the genome? Conrad Waddington showed how to do that way back in the 1950s. Incidentally, his book, The Strategy of the Genes, has been rightly republished in 2014, so you can buy it again. It was published in 1957. He did beautiful experiments on fruit flies. He induced changes with very tiny, gentle persuasion, as it were, from either heat or ether or some other experimental techniques, in which he could, as it were, persuade a few of the flies to show a new characteristic. Acho que ele falou flies, mas saiu meio como fries, que é batata frita, né? Eu não estou lendo, eu vi o batata frita, então eu não sei. Eu não sei o quão acurado que tá essa tradução automática, tá? Talvez vocês não tenham. Se está tudo aí a nível de batata frita, vocês estão ferrados. Espero que não. And he actually determined how many generations would you have to continue to do that in order for it to become assimilated into the genome. It's about 14. It's not very long. Now, what he was showing... Não é anos também, cerca de 14 gerações. Eu vou is começar what a he olhar called aqui para o que está sendo escrito, porque... Enfim. Genetic assimilation. I think it was a great mistake that Waddington was ignored by the evolutionary biologists, and that's a shame. The Waddington effect was actually selection. I mean, Ok. Tá. Eu tô bastante familiarizado com esse termo de assimilação genética. Você tem vários estudos mais recentes mostrando isso. Eu já falei sobre isso aqui nesse canal. Algumas aulas que eu dei. O exemplo do tadpole, do girino, que ao ser exposto por diferentes dietas, ele expressa diferentes fenótipos. Isso é plasticidade fenotípica. E eu discuti que existe a possibilidade de você... por exemplo, perder a capacidade de expressar uma ou outra dessas formas e ficar ali meio que travado em uma delas, né? No caso do girino, se você der dieta carnívora, ele tem alterações ali tanto morfológicas como até fisiológicas. Então, se o organismo perdesse geneticamente essa capacidade de expressar ambos os fenótipos, o fenótipo detritívoro e o fenótipo carnívoro, e ficasse travado em um e um outro, isso seria basicamente um exemplo de assimilação genética, né? Você tem uma mudança fenotípica, ela pré-existe e depois há uma, por assim dizer, uma conformação do genoma à forma, tá? E veja o que ele fala ali, né? Que esses estudos já foram feitos há décadas atrás, mas por causa do preconceito darwinista foram ignorados. Tá? E isso ocorre o tempo inteiro. O evolucionismo, como eu falei, é uma religião. E por ser uma religião, ele tem dogmas, ele tem artigos de fé, né, o neodarwinismo, e, portanto, ele não pode ser questionado. E tudo é interpretado à luz desta teoria. Tá? Então, o exemplo que a gente sempre dá aqui é o junk DNA, né, o DNA lixo. Um exemplo mais específico é o transposon.
tá? A Bárbara aqui, me esqueço o sobrenome dela agora, Mac alguma coisa, ela descobriu os transposons, mas ela sugeriu que eles talvez servissem de forma a facilitar a expressão gênica. E ela foi completamente ignorada. Tá? E o transposon foi incluído dentro dos elementos aí de DNA lixo, tá? Então, isso acontece o tempo inteiro na literatura evolucionista. Como ele já tem uma visão pré-concebida do que deve ser as coisas, de como devem ser as coisas, eles acabam rejeitando ideias fantásticas, jogando elas para o lado, tá? Óbvio que isso ocorre não só no evolucionismo, né? Paradigmas, até ter uma quebra de paradigma na ciência costuma precisar aí de uma sorte muito grande, até há uma resistência inicial, mas eu percebo que no evolucionismo é uma coisa mais severa por causa desse aspecto dogmático, né? Você vê, inclusive, pessoal tipo Dennis Noble, né, que é do Third Way, né, e o pessoal da síntese estendida, até os ateus evolucionistas, quando eles começam a criticar o modelo vigente, eles são atacados pelos pares, porque, né, não pode criticar a evolução em público, vai ficar feio. Só que agora, as evidências estão montando de forma tão assombrosa contra a síntese moderna, que não tem como mais esse pessoal ficar ignorando, tá? É o problema. E jogando ele pro lado e tentando censurar o pessoal. Mas é interessante. Ok. Só dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta de alguém. No super chat não vejo mais. Então, vamos voltar. It was not Lamarck. By him, Well, a biologist, and that's a shame. the Waddington effect was actually selection. I mean, it was not Lamarck. By him. Well, the flies that didn't respond correctly to the heat shock Yes. died. Yes, that's right. And so yes. it was selection. It was, Yeah, it was yes, Darwinian. I'm agreeing with you. It only Richard. looked like Lamarck. Maybe the only point in the evening where we totally agree. That was selection. Yes, I absolutely agree. I'm agreeing with you. What Waddington was doing was a simulation of a Lamarckian experiment for quite a different reason. And I think it comes back to your opening question to me. Do you still hold to the idea that it's agency that organisms have rather than DNA? Now, I do, because you see, I think what organisms are doing is partly through their social choices, effectively choosing which genes they will allow to survive. That's what Waddington is doing Social too. Social selection, yes. How? I mean, Well, Tá, então aqui começa a bagunça filosófica. Quando você está no ateísmo, no erro, isso acontece, nossa, você vê isso sendo repetido ao longo da história, você vai cair em duas escolas, né? A sua heresia, basicamente. Ou você vai virar um panteísta, um materialista reducionista, alguma coisa assim. Um panteísmo ou uma gnose. O Rolando Fedeli falava muito sobre isso, né? Então vejam que o Noble está abandonando aquela visão epicura do materialismo. Tudo que existem são partes e forças. No caso de Empédocles, eram lá as partes dos animais, sendo, né, por amor e ódio, que eram as forças, as coisas vão se juntando, o que funciona, funciona, o que não funciona, não funciona. Você tem um atomismo né, mecanicista ali de Newton, você tem as partículas, os átomos se movendo no espaço, etc e tal. E na evolução você teria exatamente, né, você tem as forças da mutação, que seria o acaso, e aí a seleção natural, que seria o equivalente do amor e ódio ali, etc. Tá? Ainda que o darwinista ele nunca consegue ser propriamente reducionista. Tá? Que é impossível falar dessa forma no que diz respeito à biologia. Então eles importam linguagem teleológica, eles acabam virando um panteísta e assumindo que existe uma certa agência no processo evolucionista. Tá? Ainda que eles rejeitem todo tipo de direcionalidade. Mas, no princípio, o que eles gostariam de estar defendendo é uma coisa completamente mecânica. Tá? Mas acabam importando essa agência, só que eles jogam a agência para a natureza.
Vem o Noble e o Shapiro, dentre outros, e cometem um erro filosófico do outro lado, que é assumir uma certa auto-organização da matéria, né? Esse Teilhard de Chardin, né? Essa coisa gnóstica, essa coisa... A matéria se auto-organiza, ela está buscando se aperfeiçoar. Então ele tira a agência lá na natureza, né, o panteísta, e joga para o organismo. É o organismo que evolui, tá? É ele que escolhe quais genes, etc. Tá? Então, e é sempre, cara, é muito engraçado você perceber que você tem essas duas filosofias aparecendo o tempo inteiro ao longo da história. O homem, ele sempre vai fazer ele vai cometer as mesmas heresias, né? Agora, tendo dito isso, o Noble está mais próximo da verdade, tá? Os organismos, eles respondem sim ao ambiente. Tá? Existe o organismo é agente, não no sentido humano da coisa, ele não conhece o seu próprio fim e age, né, com intencionalidade, mas ele é teleológico, né? Ele tem uma essência, ele age de tal forma. Então, é o organismo que responde ao estímulo externo. Não é nem a gente fala, a célula respondeu, jogou o sinal lá para o gene, mas ultimamente falando, não é a célula que sente frio. O organismo sente frio. Tá? Eu tô saindo de uma gripe aqui. Aqui, ó. Quem mora na Inglaterra, cara, você fica doente uma vez por mês, tá? É uma coisa bizarra. Meus colegas de trabalho que vieram da Itália, Espanha, todos têm problema respiratório uma vez por mês aqui. Principalmente em Londres. É uma cidade suja. Mas, enfim. Então é muito curioso você observar isso. Então o Noble está mais próximo da verdade, uma vez que sim, você tem essa teleologia na célula, você tem essa teleologia no organismo, mas a explicação última se dá, obviamente, no organismo. Ele é a substância. Tudo ali, a célula, os genes, os mecanismos de sinalização, eles fazem o que fazem para o bem do organismo, né? Da substância. Então, de certa forma, a adaptabilidade, ela existe. Os organismos, eles têm dentro de si uma capacidade adaptativa, que nós chamamos de plasticidade fenotípica. Algumas variações acidentais, elas podem ser herdadas. Como eu falei no caso do girino lá, dessa espécie de sapo, você tinha um fenótipo anterior que era muito mais plástico. Tá? Então, se você tem uma perda da capacidade de expressar duas formas, carnívora e detritívora, e fica travado na carnívora, isso pode acontecer. O evolucionista chamará isso de uma especiação. Agora você tem uma espécie que está especializada no carnivorismo. Mas o que você teve foi uma perda. A assimilação genética não é uma reengenharia do organismo se adequando, ele mesmo alterando quais genes serão expressos. Não, é um erro, uma perda da capacidade plástica, né, um bloqueio ali das redes, o que a gente chama de gene network. Você tem ali uma interrupção daquilo dali, você fica travado, você perde a plasticidade. Então isso é uma coisa cabível de ocorrer, tá? E obviamente os organismos agem de forma, por exemplo, a evitar o frio, né? Então você tem esse tipo de ação, ok? Agora, o que o Noble está esperando é que essa autoengenharia do organismo, ela seja capaz, ela sim, de produzir novos organismos. O organismo responde ao meio, se altera de forma a se adequar ao meio, de uma forma não plástica apenas, mas de forma a produzir uma nova espécie completamente diferente. Então você vê que é esse gnosticismo, né? É a matéria evoluindo por si própria, tá? Então ele está errado também. Who you mate with, for example. We're back to Darwin's idea of sexual selection. Well, we are. One of the social selection So ideas. why drag Lamarck in then? I think that's Lamarckian because it's part of the use within the social context. You see, what Lamarck was insisting on,
was the idea that use and disuse was itself something that could be inherited. And I think this is something, of course it starts culturally, but it becomes something that can be inherited through the fact that you are, as organisms, choosing the characteristics that you want to survive in the later generations. Why do we marry anybody? Isn't that why we do it? But Dennis, this is perfectly Darwinian, what you're talking about. Yes, absolutely, I agree. And Darwin was a Lamarckian. I'm not joking. No, you're not. In 1868, he published his theory of gemmules, which is precisely the thing we've now discovered as the extracellular vesicles today. So I absolutely totally agree with you, Richard. Darwin was indeed a Lamarckian. I'm a good Darwinian. Eu acho engraçado que a maioria dos darwinistas nunca leram Darwin. Nunca leram Origem das Espécies, tá? Tá cheio de lamarquismo, tanto no Origem quanto no Descent of Man. Darwin abraçou diversos tipos de mecanismo. E nas edições posteriores do Origem, se eu não estou enganado, como ele começou a perceber vários problemas na sua própria teoria por causa das críticas, né? Ele tentou começar a incorporar críticas ao seu trabalho. Ele começou a ficar mais e mais lamarquista, tá? Tanto que o pessoal neodarwinista manda, se for para ler um livro, uma edição, não leia, né, leia a primeira edição e não a sexta. Mas o Darwin defendia ideias lamarquistas claramente no Origem, tá? Ele fala de uso e desuso, ações do ambiente, adequação ao ambiente. Ele só achava que a seleção natural era mais importante do que essas causas, ok? You're a 6th edition Darwinian. Darwin, in the 6th edition of The Origin of Species, did flirt with Lamarckism, that is true. That's a historical fact, but it's not a very... Não é só na sexta. Não é só na sexta. Important biological fact. Oh, I think it's extremely important. Okay, well... but no, seriously, Richard, because he collaborated with... This is not very well known. He collaborated with physiologists in the last 20 years of his life. Between 1872 and 1882, he collaborated with my predecessor as the chair of physiology, Burdon Sanderson, and he collaborated with his student, George Romanes, in a very simple set of experiments, because, you see, he took Lamarckianism so seriously that he invented this theory of gemmules, and I'd better just very briefly explain what that is. He realized, as Richard has beautifully explained, that you've got to explain how it can be that the body can, in its changes due to use and disuse, communicate any of that to the germline. Otherwise, all of that information, as Richard beautifully expressed it earlier on, would be lost. So how can that be communicated? He couldn't see what could possibly do that, so he invented an idea, and he admitted it was an idea, which was that tiny particles put out by the cells themselves, which he called gemmules, would be able perhaps to pass through the bloodstream down to the germline. That was his way of explaining there could be soma to germline expression. But he readily admitted at the time this was just a hypothesis because he couldn't see them. Now, with 19th century microscopy, indeed you could not. With 20th century microscopy and 21st century microscopy even better, we've been able to do so. And the experiments are simply beautiful. Just go online and ask to look at extracellular vesicles made evident by labeling molecules fluorescently. So they literally glow green, yellow, red, or whatever it might be. It enables you to know this is this particular RNA, this is this particular DNA, and so on. And that escapes the limits of light microscopy. You can actually resolve down to very tiny particles indeed. They're called extracellular vesicles. Those have been shown experimentally to be passed to the germline. That's how the RNAs and DNAs, the new RNAs and DNAs, get to the germline. So I think that if he was alive today, I think Charles Darwin would be praising and cheering
the discovery of extracellular vesicles. They are his gemmules, and they carry out the function that Darwin proposed. Now, why did he spend the last 20 years of his life collaborating with George Romanes? Is because he actually thought this must be right. So I don't think it's trivial that Darwin was a Lamarckian. Okay, I do think this is actually quite misleading. What Darwin's gemmules were supposed to be about was investigating the current state of the body and passing it on to the next generation. So the gemmules were going all around the body, and they were that's right. detecting changes in the body. The sort of classic Lamarckian examples, like the blacksmith's arms getting muscular and the giraffe's neck stretching and things like that. Lamarck thought that those were inherited. Darwin, in his later years, thought they were too. Darwin's gemmules were going around the body in the bloodstream and picking up information about the current state of the body, the modified state of the body, the acquired state of the body, and going to the germline, going to the gonads, and imprinting the information into the germline. Now, that is a very radical idea. It's precisely what the extracellular vesicles are doing. Well, yes, but they're not. It's nothing to do with blacksmith's arms. They may be doing something. If you're right about the immune system, I mean, you seem to be suggesting that what happens is that when the immune system reacts to an infection like COVID, and we become immune to it, that immunity gets passed on. No, I deliberately said we're not yet sure about that. I know you did, and I'm glad you said that. What we are sure about is that other things are passed on. Metabolic disorders are passed on, and sexual preference are passed on. Well, now, sexual, again, I've got the sexual preferences in what way passed on? It's passed on in planarians, and that's been demonstrated. Again, all of these references, I'm very happy for people to email me and ask for them, but that's been shown very recently by Toker and his collaborators in work in Israel. And I think that is actually a 2021 reference. And how many generations? Well, what they're showing, come back to the point I made about temporary and permanent, because you see, temporary is actually an advantage if you don't yet know from an evolutionary perspective whether the change is valuable or not. I think it's great, you see, that epigenetic changes and temporary alterations of the germline are not necessarily passed on through many, many thousands of generations, because if the change in the environment is really temporary, you don't want a permanent response. So I can see the evolutionary logic of doing it in that kind of way. You keep it soft until it needs to become hard, and then you let it become hard. You let it then become assimilated into the genome. Well, that's fine. I mean, eu acho que a crítica do Dawkins aqui é uma crítica válida, né, para quem vem do paradigma neodarwinista, né? Que é basicamente, hoje já foi provado empiricamente que a dita herança lamarquista, por assim dizer, ela existe. Você tem herança epigenética, como o Daniel Noble deu exemplo de RNAs que são passados adiante, né, pela célula espermática, é o que a gente chama de fatores paternais, fatores maternais, etc. Tá? Agora, o que ainda não está bastante claro é quanto tempo essa mudança dura. Tá? Porque no neodarwinismo, isso de novo é uma questão filosófica que você já vê lá na barreira de Watson, esqueci o nome do cara agora. Mas os genes são considerados unidades basicamente imutáveis, né? Então, o gene daria essa permanência ao longo do tempo. Então, os organismos estão mudando continuamente, mas os genes estão sendo passados, né, como pacotinhos. Principalmente antes da época da biologia molecular, o gene era uma unidade hipotética. Tá? Ele era inferido, baseado ali nas características. Então, você tem o gene tal responsável pela rugosidade da ervilha. Né? Então, você tem o azão, o azinho. Né? Eram unidades ali
né, de permanência, tá? Mas enfim, então a herança, como está essa permanência, aquilo ali vai ser passado potencialmente, infinitamente na geração seguinte, né? Ou pode ser perdido ali. O problema é que com herança epigenética, até onde foi demonstrado, essa herança ela dura no máximo 4 gerações. Aí começa a perder o efeito depois de um tempo. Tá? Então, para uma mente darwinista tradicional, isso não é uma causa promissora, porque você precisa dessa permanência. É necessário que haja uma mudança, por assim dizer, permanente na população para que tenha, né, ocorrido uma evolução. Se é simplesmente de pai para filho e depois isso aí se perde, então não há como aquilo dali ser selecionado e ser mantido, né, aumentar em frequência na população e ficar fixado. Tá? Então a crítica que ele está fazendo sobre quantas gerações que essa herança epigenética foi demonstrada, né, ela é válida, né, dentro do paradigma deles. Até onde eu sei, tudo bem que isso é uma disciplina relativamente nova, essas mudanças epigenéticas elas não permanecem por muito tempo, apenas algumas gerações. Então, nesse caso, eu estaria do lado do neodarwinista. Não seria um mecanismo promissor para a evolução, ok? O que o Denis está falando é que o fato de que essa coisa ela é meio flexível é algo vantajoso per se. Por quê? Se o ambiente constantemente muda, você ter uma mudança epigenética permanente, eu dei o exemplo, né, um tempo atrás nessa live sobre a questão da temperatura, né? Se você os pais estão sendo expostos a altas temperaturas, um peixe dentro do aquário ou uma planta, né? Ele passa a informação de expressão de heat shock protein para a prole. Mas na terceira geração, o calor, o estressante, que no caso é o calor, ele desaparece por causa de alteração climática, que seja. Então, você ficar com aquela permanente mudança, né, de superexpressão de heat shock protein não seria adequado. Então, mas aí você cai no problema, né? Então, você está tendo uma herança real ou o organismo está toda geração respondendo ao ambiente e aquilo ali não está sendo propriamente transmitido? Enfim, você tem aí alguns problemas, tá? Eu, nesse aspecto, estou do lado do Dawkins. Eu acho que os organismos eles estão respondendo ao ambiente. Eu acho que eles transmitem essa informação, mas essa informação ela é renovada basicamente a cada geração. Ela pode perdurar por algumas poucas gerações, mas ela é, né, uma resposta plástica que é transferida do pai para o filho. Tá? Eu acho isso fantástico, isso se enquadra muito bem no tomismo, né? Mas para o Noble, que quer explicar como essas alterações gerariam novas espécies, gerariam, né, a diversificação evolutiva da forma que o Dawkins acredita, ambos acreditam, né? Eu não consigo enxergar como esse mecanismo epigenético seria capaz de fazer isso, tá? Mas enfim. That's coming back to the Waddington effect in a way. To some extent, Yeah. Richard. Yes, I think this is why I said that Waddington was badly ignored. Yes. Or sometimes called the Baldwin effect. Sometimes called that. Baldwin Yes. effect. But I think what's happened today is that we actually now know the precise mechanisms by which it can happen. We know the molecular biology of it. We know the cellular biology of it. So what I'm saying is it's time for evolutionary biology to catch up. I mean, Yeah. if I may ask Yes. in that case, how long would it need to be? I mean, you've asked a few times. I'm really taken by this sort of temporal thing. How long would it need to be to have an effect, do you think? In order to be evolutionarily interesting, then it needs to be something that we see as a change in the gene pool. Change in the gene pool would be. I mean, I can't put an actual number of generations on it, but it's
it's not a proper Darwinian change if it's just, for example, there's evidence that starvation effects can. Yes, I was going to ask about that next. Yes. And these are. Mas aí ele tá andando em círculos aqui, né? Tá, não seriam. Tem que ser uma mudança no pool genético. Mas é isso que o Noble está questionando, que não precisa ser uma mudança no pool genético para ser evolutivo. Então, você dizer, para que seja evolutivo tem que haver uma mudança no pool genético, você está presumindo aquilo que está sendo questionado, tá? Se a mudança ela fosse epigenética e permanente, qual o problema aqui? Você não há uma alteração no pool genético, você teria um marcador epigenético no genital que ficou permanentemente ligado, tá? Então, esse marcador genético ele estaria se comportando com a unidade gênica no darwinismo tradicional. Mas não seria uma mudança genética. Qual o problema aqui? Entendeu? As it were, I mean, epigenetic effects are changes in the, as the embryo develops, changes in the expression of genes in different parts of the body. So in liver cells, certain genes are turned on. In kidney cells, other genes are turned on. Muscle cells, other genes are turned on. Those are epigenetic effects. Now, there is some evidence that those epigenetic changes can be inherited into the next generation and possibly the grandchild generation. That's not a proper gene pool change. Yeah, I think Richard is right on that, but what we would need to do is to look at the effects after billions of years, and that's exactly what the Human Genome Project did in its Nature paper of 2001. Remember, I referred to figure 42 of that paper. You see there the evidence that those genomes were changed by moving great chunks around in the genome. Not time, I guess, to go through the detail of that. Yeah, but unfortunately not. That's fairly clear evidence that it must have happened during evolutionary timescale. It's obviously. De novo, isso vai ser sempre a questão da circularidade, né? Então você vai ver que, comparando o genoma humano com o genoma de um chimpanzé, você tem alterações que são totalmente estruturais, ou o que quer que seja, né? Que não podem ser explicadas pelos mecanismos tradicionais. Então você vai invocar um outro tipo de mecanismo para explicar o porquê que essas coisas foram rearranjadas da forma que foram, se a evolução é verdadeira. Mas o se nunca é colocado explícito. Né? Você não diz, olha, eu estou aqui presumindo que a ancestralidade comum é um fato, eu estou basicamente fazendo uma inferência baseado na comparação de dois genomas que eu nunca vi se separando. Então, caso a teoria seja verdadeira, a melhor forma de explicar como esse padrão que não obedece neodarwinismo ocorreu, talvez tenha sido por isso, isso e isso. Podemos pensar em alguma forma de testar isso, ainda que tenha sido um evento no passado? Não. Veja como ele já fala como uma coisa que é empiricamente demonstrada. Nós temos evidências. Não, você não tem evidência, você tem uma observação. Você não tem evidência de evolução nenhuma. O que você tem é uma descrição do genoma humano. É isso que o projeto do genoma humano, que aquele de 2001 já está ultrapassado, inclusive, fez. Você está basicamente descrevendo a sequência do genoma humano. Não há nada ali empírico, evidencial sobre a origem do homem a partir de primatas parentes do chimpanzé, tá? Então, é isso que falta, né? Essa clareza no evolucionista, saber separar o que é hipótese, do que é teoria, do que é fato, e não, ele já joga tudo no mesmo balaio, tá entendendo? É uma coisa curiosa. Also important to say that increasingly with modern technologies, people are starting to look at sort of the genomes of other humanoid species and looking into the past to sort of get more information on perhaps what our more recent ancestors look like. And it might be quite interesting to sort of see whether or not those pieces of data can add to this conversation in due course. What bothers me is Dennis is saying Lamarck is back because in order for Lamarck to be back, it seems to me we would need to have something more like the blacksmith's arms effect,
where an adaptation, and I mean there are plenty of adaptations that happen in lifetime. Your muscles develop when you use them. It would be wonderful, maybe on some other planet. It happens that when your muscles develop, when you get a suntan, when you all sorts of adaptive changes like that get inherited, and that's what Lamarck was suggesting. And I think to say that Lamarck is back is going to give a misleading impression, because people will think you're saying that something like the giraffe effect, the blacksmith's arms effect. Qual que é a diferença do braço do blacksmith, do ferreiro, passar para a geração seguinte e a adaptação a alta temperatura passar para a geração seguinte? Por que um é lamarquismo e o outro não é lamarquismo? Porque o braço do ferreiro parece algo mais impressionante do que a adaptação à temperatura, só que a planta lá, ela realmente sofre com a temperatura, supondo que ela esteja alta, ou o peixe, quer que seja. O braço do ferreiro, né, nesse exemplo, muitas vezes, né, o cara tem braço grande porque ele vai na academia por causa de questão estética, né? Então, mas enfim, mas isso não é importante. Por que a adaptação à temperatura que é passada de uma geração para outra não é lamarquista, mas o braço do ferreiro é? Não é claro para mim. Não é claro para mim. To be very precise, it is that the inheritance of use and disuse is now evident. That's the way I would put it. Well, yes. Is it? I mean, you're not going to go out and say that adaptation, as we see it in the field, as animals develop camouflage, as animals develop stronger bones as they use them, stronger muscles as they use them, that would be a proper Lamarckian effect. That would be a real adaptive change as a consequence of use and disuse. Ok, então é simplesmente a questão de grau, né? Ele não está satisfeito, ele acha que os caracteres que essas pessoas dos neolamarquistas estão estudando, eles não são impressionantes o suficiente para justificar dizer que Lamarck está de volta, né? Mas isso é meio falacioso, né? Não é o problema do Lamarck estar de volta, e sim o fato de que o aspecto em questão está sendo discutido, a capacidade desses mecanismos serem capazes de gerar, né, toda a biodiversidade estaria em xeque, né? Nesse caso, sim, de certa forma, né? Se isso é lamarquismo é a evolução ao longo do tempo, causada por uso e desuso, ao ponto de gerar toda a diversificação, então ele está certo. Eu não acho que o lamarquismo estaria de volta. Agora, se o lamarquismo é simplesmente o que o Noble, essa afirmação mais modesta de que o uso e o desuso podem ser passados para a geração seguinte, então o lamarquismo estaria de volta, né? Então é uma questão de definição. Então, tenha uma excelente noite e os vejo na próxima.